Muito bom dia a todos. Feliz 2015. É a primeira oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando, participando dessa atividade que eu gosto muito, que é o Evangelho dos Sábados. E também saudar os nossos amigos que nos assistem pela TV Harmonia, que participam conosco desse encontro, dessa manhã, que espero que vá se tornando cada vez mais alegre e rica para cada um de vocês que hoje resolveram estar conosco. Muito bem. Eu vinha pensando ao caminho de minha casa para aqui, para o centro, de quais aspectos nós poderíamos falar sobre essa passagem do Evangelho, que parece até mais a passagem do livro A Gênese. Por que eu quero dizer isso? Kardec tem uma das obras da codificação, que é a Gênese, onde ele trata e aprofunda essas questões sobre a origem da vida, sobre o universo, sobre as múltiplas questões científicas que no Livro dos Espíritos não puderam ser tão aprofundadas. Na Gênese ele aprofunda. E essa questão da pluralidade dos mundos, que é tocada através de Jesus, quando ele coloca essa questão das muitas moradas, é uma questão relevante para o entendimento do Espiritismo. Porque quando nós pensamos na vida espiritual, nós pensamos que nós somos espíritos imortais antes de qualquer coisa. Essa é a ideia básica que deve nos mover para poder entender essas coisas. Nós somos espíritos e estamos num corpo. Estamos num corpo aqui no planeta Terra. Esse é um planeta cuja a nossa raça, que é o Homo sapiens, vocês imaginam, está aqui na Terra, essa raça Homo sapiens, está aqui na Terra há pouco mais de 60 mil anos. 60 mil anos? Aí vocês vão dizer, é muito tempo. É muito tempo. Mas se a gente pensar que os dinossauros dominaram a Terra durante 200 milhões de anos, 200 milhões de anos, os dinossauros. Aí a gente olha para o planeta e diz assim, durante muito tempo nesse planeta, a vida inteligente, como nós a conhecemos hoje, ela não era o comum. A Terra, durante muitos milhares de anos, foi dominada, primeiro, uma eternidade por bactérias, vírus, seres unicelulares. Depois, por animais monstruosos. Os dinossauros são verdadeiros monstros, né? O homem, como nós conhecemos aqui na Terra, é um fenômeno recente. Um planeta de 4 bilhões de anos, 4, 5 bilhões de anos, e o Homo sapiens, a raça humana, como nós a conhecemos hoje, tem 60 mil anos. Sei lá. Tá, você achou pouco, bote 100. É um nada. É um nada. E durante esse período todo que esse planeta ficou, não existia espíritos, não existia vida inteligente na Terra, como é que era? E se alguém já pensando nessa ideia de múltiplos mundos e múltiplas moradas, estivesse olhando a Terra há bilhões de anos atrás, iria ver uma bola de fogo com vulcões, cuspindo lava, cuspindo fogo, um ambiente totalmente inóspito, tal qual nós olhamos
para os planetas que estão mais próximos. Quer dizer, a uma distância de 10 anos de viagem, sei lá, isso é próximo. Aqui, os planetas do nosso sistema solar, 10 anos, 15 anos de viagem. Uma viagem para o último planeta deve levar uns 25 anos. Você veja a façanha que tivemos recentemente de colocar aquela sonda num cometa, né? Cometa? Foi cometa, né? Botou uma sonda lá, saiu no jornal e tal. Eles lançaram aquilo com 10 anos de antecedência. Quer dizer, a missão começou 10 anos atrás para poder chegar lá e colocar a nave naquele pedaço de pedra, praticamente, para ver se as pesquisas ali poderiam ajudar os cientistas a descobrir a origem da vida. A origem da vida, vejam. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas e a olhar, aí a gente se dá conta de que seria um extremo egoísmo e um extremo absurdo imaginar realmente que a vida inteligente tem origem na Terra e aqui se circunscreve, e aqui é única. E Jesus, lá nos Evangelhos, da maneira que ele pôde, por quê? Certamente naquela época, se hoje, com os conhecimentos que nós temos, científicos, é absurdo para muitas pessoas pensar nessa ideia de uma vida além da Terra. E pasmem, essas pessoas ditas muito inteligentes, muitas vezes negam com o simples argumento de que, ora, se existe vida além desse planeta, por que que nós não captamos? Por que que nós não chegamos até essa vida? Isso não foi possível, esse contato? E aí a gente tem que se maravilhar com Hollywood. Aí Hollywood vai dando nosso conforto, a gente assiste Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a gente se emociona com ET, o extraterrestre. Talvez aqui algumas pessoas já tenham assistido 2, 3, 4 vezes esse filme. E, Ramiro, eu chorei todas elas. Na hora que ele volta para casa e larga a criança e... Realmente emocionante, né? É um clássico. E fala dessa possibilidade da vida fora daqui. Aquela célebre frase, ET quer voltar para casa. Que casa? Então, Jesus, dentro do que ele poderia abordar nesse tema, ele falou, mas certamente ele não poderia detalhar isso, porque imagine a mentalidade de 2000 anos atrás. É bom lembrar que naquela época de Jesus, a América, onde nós estamos hoje, nem sequer havia sido descoberta. Quer dizer, não se sabia nem que existia as Américas e outros povos na própria Terra. Naquele momento se pensava até que a Terra era quadrada, que se você fosse navegar, você ia cair num precipício, e lá ia ter um monstro para engolir. Para vocês imaginarem a coragem dos navegadores, né, que resolveram enfrentar esses monstros e resolveram testar, será que realmente chega ali? Porque se você chegar aqui na orla e olhar, né, o que é que você vê? Você vê o mar, e chega ali no fim, ele acaba. Navegue, e você vai bater, talvez sair em linha reta aqui, na África. Mas, até isso se tornar fonte de conhecimento, a dúvida imperava. Então, de fato, Jesus ele não podia aprofundar isso, mas ele deixa esse registro. Há muitas moradas. E isso dá uma dimensão, se a gente quer entender a reencarnação, ver sentido no processo do espírito ir e voltar,
ir e voltar ao corpo físico, é importante pensarmos nessa possibilidade de que a vida pode existir fora daqui, desse planeta. E você pode dizer, mas Amiro, por quê? Veja a nossa história. Tem um livro que é considerado um dos mais extraordinários livros da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Para muitos, um dos 10 mais importantes livros da bibliografia espírita. Digamos assim, chamado A Caminho da Luz. Quem aqui já leu esse livro? Ó, achei uns 2 dedinhos aqui, 3, 4. Teve aqueles que leram, mas tiveram coragem de levantar, estão ainda com o braço doendo, não levantaram. É um livro extraordinário. Quem gosta de história como eu, é um deleite. Porque ele traz a história sob a perspectiva do mundo espiritual. Os movimentos do mundo espiritual. Os bastidores. Não tem aquela coisa do making of? É como se nós estivéssemos assistindo o making of. Quer dizer, como foi feito o filme da história da humanidade. A sensação é essa. É você assistir o making of. A gente sempre compra o DVD, não é? Aí do DVD tem o making of do filme. O Caminho da Luz é o making of da história da humanidade. Certamente é um livro polêmico. Eu já li algumas críticas. Será que Emmanuel ele conseguiu ser fiel aos fatos e tal? Mas veja, o que é relevante é você ver registros na obra de Emmanuel, onde ele fala das migrações coletivas, até mesmo aqui no nosso planeta. Por exemplo, no caso dos fenícios, que eram povos mais da antiguidade e que eram exímios navegadores, e esses fenícios foram reencarnar em Portugal. Olha, e na época que Portugal atingiu uma capacidade tecnológica em relação à navegação extraordinária, que depois ele nunca... O que é Portugal hoje nos mares? Hoje? Comum, não tem nada demais. Esses espíritos foram até lá, reencarnaram, promoveram aquele desenvolvimento extraordinário da navegação, uma fase extraordinária. Você chega em Portugal, o monumento, se você tiver a oportunidade de ir a Lisboa, ver o monumento ao descobrimento, o local onde as naus saíam, você vê a pujança daquela época, tem um mapa no chão assim, o mapa mundi, que eles fizeram no chão, o mundo naquela época, o desenho, e todos os locais onde os portugueses chegaram. E aí vocês viram que eles foram realmente, onde você imaginar os portugueses foram. E eram os fenícios que estavam ali. Depois eles foram embora. Aí você vê a sociedade egípcia, 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, quando no planeta sociedades rudimentares estavam ali, ainda tentando fazer o fogo, e os egípcios já construíam pontes, canais de água, estudavam os astros, faziam cálculos matemáticos ali. Dava 2.000 quilômetros, estava alguém lá tentando fazer o fogo ainda, aprendendo a fazer a roda. E os egípcios já numa pujança tecnológica extraordinária. Que espíritos eram esses? Certamente espíritos mais evoluídos, que já chegaram já tinha naquela época chegado a um estágio extraordinário.
Os maias, eu tive a oportunidade de ir ao México e a gente vai naquelas ruínas maias e em determinado momento o líder da excursão, ele coloca a gente, tem um estádio, ruínas de um estádio, ele diz, e ele vai até a outra extremidade do estádio, isso deve dar uns 100, 200 metros de distância, e ele de lá fala em voz normal e você escuta daqui. Depois ele volta e vai explicar a engenharia acústica do estádio. Foi feita lá na época dos maias. Engenharia acústica. Tem um livro que eu li também, muito interessante, não é espírita, mas é polêmico também, chamado Eram os Deuses os Astronautas, Erich von Däniken. Eu não gosto de falar que eu li o livro há muito tempo, não, porque eu fico me entregando, né? Mas tem muito tempo que eu li esse livro, foi um primo meu que me deu. E esse livro, ele fala da possibilidade de que esses povos da antiguidade que tinham esse desenvolvimento tecnológico extremamente fora da curva para aquele momento histórico, eles eram visitados por seres extraterrestres. Essa é a tese. Então você vê lá na Ilha de Páscoa, por exemplo, que é um ponto a ermo no Oceano Pacífico, entre a América do Sul e a Austrália, tem uma ilhazinha no meio do nada. Eu tive a oportunidade de fazer uma escala lá quando eu estava indo para a Oceania. Saindo do Chile são 6 horas de voo. Saindo do Chile até você chegar na Ilha de Páscoa. De voo a 900 km por hora. Então estamos falando de 6 mil quilômetros. No meio do nada tem uma ilha lá. E aí tem aqueles símbolos. Vocês já devem ter visto a Ilha de Páscoa, os moás, umas estátuas assim, gigantes. Na verdade, não é só aquelas 6 que você vê no postal que existem lá, não. A ilha toda é cheia dessas estátuas. Mas o mais fantástico não é isso. O mais fantástico é que essas pedras foram colocadas lá há anos antes de Cristo. E esse material, essa pedra, não existe na ilha. Não existe essa pedra que foi feita os moás na ilha. Aí você pergunta, como é que esses caras carregaram isso? Há não sei quantos anos atrás. Pegaram com aquelas pedras. Como foi isso? É uma coisa, é um mistério que intriga até hoje os pesquisadores. Porque aquela pedra não tem na ilha. Então, esse livro, por exemplo, Eram os Deuses Astronautas, ele investiga, ele coloca essa tese de que esses seres extraterrestres, que eram chamados, aí ele faz essa analogia de que seriam os deuses aos quais aqueles povos rendiam, na verdade eram esses extraterrestres que tinham conhecimento tecnológico e que compartilhavam com eles. Lá mesmo, vou dar mais uma coisa fantástica, lá mesmo nos templos maias, existe um deus chamado Kukulkan, que esse deus, ele tem a forma de uma cobra, uma serpente com a cabeça, eu não me lembro bem se é uma cabeça de dragão, acho que é isso aí. Então, tem uma pirâmide lá, uma pirâmide, a qual eles fizeram um cálculo no solstício da primavera, ou seja, no dia exato onde a primavera começa, em que o sol atinge determinado ângulo,
de incidência naquela posição, porque todos sabem que o Sol roda. Apesar dele estar aqui, no inverno ele vai para um lado, no verão ele não fica, ele não vai nascer sempre na mesma posição. Apesar de você olhar para ali, para a orla, ele nasceu, mas ele às vezes está milímetros para cá, como a Lua, só que a Lua é mensal e o Sol é anual. Então, quando chega no solstício da primavera, no dia 20, acho que é 21 de março, mais ou menos, normalmente é isso aí, né? 21, primavera. Na hora exata, o Sol tem uma incisão X que ele incide na pirâmide, passa por um orifício, e esse orifício projeta a imagem do Deus Ku Klux Klan, só nesse dia. Vocês imaginem que cálculo para fazer isso. E era um povo, para certas questões, muito bárbaro. Fazia sacrifícios. Né? Esse estádio que eu estava, na verdade, era disputado uma partida que o pessoal jogava uma coisa parecendo futebol, com a diferença que eles, em vez de chutarem com o pé, era com o traseiro. E aí eles disputavam, o time que perdia, o outro ia para o sacrifício. Em oferenda ao Deus lá. Então, ou seja, essa questão da evolução intelectual, por um lado, mas a questão moral ainda rudimentar. Que são os dois pontos da evolução? Você evolui espiritualmente a inteligência, a sua capacidade de pensar, de entender, mas a questão moral é um outro eixo de evolução. E aí, é nisso que se baseia a estrutura, por exemplo, que no Livro dos Espíritos é colocada sobre a questão dos graus de evolução dos planetas. Esses planetas são nada mais que escolas onde os espíritos aprendem. E quando aquele planeta passa de estágio, passa para um mundo mais avançado, aqueles espíritos que moralmente ou intelectualmente não se adequam mais, migram para outros planetas, de acordo com a sua condição evolutiva. Então, na Terra, que dentro dessa classificação é considerado de um planeta ainda de provas e expiações, onde ainda há muita expressão de ignorância espiritual em relação a questões morais. Muito embora muita gente diga assim, o mundo está horrível. Não é que o mundo está piorando. Tirando o calor, que esse aí todo mundo sabe que está, desculpa a expressão, de lascar. O calor está demais, o planeta está esquentando mesmo. E aí ainda piora a sensação, né? Você imagine, você está estressado e mora no Rio de Janeiro e acorda de manhã, 10 horas da manhã, está 38 graus. Tem um problema que não aumente, né? Não tem situação que não fique mais complicada você de cabeça quente e morrendo de calor. Aí fica pior. E é a sensação que a gente tem às vezes aqui, até na nossa Bahia, que a gente dá sorte que não passa de 34 graus. Você já reparou, né? Pode olhar. A não ser que você fique parado, né? Mas se você... A temperatura de Salvador é 34, que já é quente pra caramba, mas não passa, né? São Paulo bateu 38, Rio 39, 40, sensação, minha nossa, o que é isso? Vamos fritar um ovo no asfalto, desse jeito, é um calor insuportável. Mas essa coisa de que o planeta está piorando, a Terra está piorando, não está piorando não. Sabe por que não está piorando? A expectativa de vida na Terra, média, só faz aumentar a cada ano. Então estamos vivendo mais. Isso é dado. Nunca, por incrível que pareça, a proporção de pessoas miseráveis, vejam bem, de pessoas miseráveis na Terra, nunca foi tão baixa.
pessoas que não têm, que eles consideram quem vive com menos de $1 por dia. A proporção no planeta é a menor da história da humanidade. Porque, apesar de no passado, aí tinha menos gente, mas tinha muito mais gente miserável. Era muito mais concentrado. Eram os reis, os nobres, e o resto. Cada um que se virasse. Hoje, você tem na sua casa pessoas de baixa renda, não só aqui nesse país, como nos outros países, tem todo o conforto, mil coisas que jamais sonhasse. Nunca teve no planeta tanta ONG, tanta instituição voltada para serviços humanitários, para mover as pessoas na direção do outro. Nunca teve na história do planeta. Agora, vocês vão dizer, mas é tanta... O que é que está havendo é o seguinte, é porque você hoje sabe tudo na mesma hora. Antigamente as coisas aconteciam e ninguém ficava sabendo. Então, se o sujeito morasse no interior da Bahia e tivesse, isso há 30 anos atrás, tivesse um terremoto no Japão, onde morressem 10 mil pessoas, talvez essa pessoa lá no interior do estado da Bahia, 30 anos atrás, fosse levar um mês para saber, para ficar sabendo. Hoje não. No Zap Zap. Rachou lá o Japão, hein? Morreu 10 mil pessoas, está sabendo? É assim ou não é? É tudo rápido. Então, e você fica sabendo de um monte de coisa que nem lhe interessa. Mas você fica sabendo. Tudo quanto é coisa ruim que acontece, e como infelizmente as pessoas têm uma tendência, né, de gostar, de comentar mais as coisas ruins, se não fosse assim não existiria fofoca na humanidade, né? Não quer, tem umas fofocas até legais, né? As coisas assim, para distrair o dia, aquela fofoquinha agradável, você está sabendo, fulano, mas tem uma pitada, sempre tem uma pimentinha ali, né? Então, se não fosse assim, não existia fofoca. Então as pessoas gostam de comentar. Atrai, né? O mal atrai, às vezes, as pessoas. Choca mais do que o bem. O mal choca mais do que o bem. As coisas boas. As coisas boas nos encantam, mas as coisas más, os problemas, nos chocam. E ao nos chocarem, chamam a atenção. E aí você para. É aquela coisa, quando tem uma batida de trânsito, parte da lentidão é porque houve a batida e a outra parte é porque... Rapaz, o cara está ali. E o cara já está lá buzinando atrás de você, você tem que olhar, dar conta, aí o trânsito engasga mesmo. É porque a gente tem que olhar, né? Meu Deus do céu. Que aquilo foi, rapaz, bateu, foi feio, viu? Ixi. E agora você pega lá, bota logo no Waze, batida. Né? Aí você... Ano passado estava no engarrafamento, a minha mulher lá no Waze. Teve uma batida grave aqui, um ônibus arrancou um poste, mandaram até a foto. O ônibus lá, bem ali em Lauro de Freitas, todo dependurado, não sei se alguém veio do litoral norte, no domingo passado, pegou por esse mega engarrafamento, e o ônibus lá. 2 horas da tarde. Aí você sabe tudo. Né? E, infelizmente, mais as coisas ruins. Aí dá a sensação de que as coisas estão piorando, vem muito disso. Você dá conta, mas tem muita guerra na humanidade hoje? Tem ainda. Mas chegue na Idade Média, o mundo vivia em guerra o tempo todo. Porque para você, um país, ganhar dinheiro naquela época, tinha que fazer guerra. A forma de ficar rico era dominando e explorando. Dominando, explorando. Eu tinha que pegar um país, dominar e explorar. Dominar. Hoje, você vai dizer, mas tem a guerra lá dos árabes. Sim, tem, mas olha a proporção. A Europa está em guerra? Ali, na Europa? Ali era... Maria, o negócio ali era toda hora. Então, o mundo não está piorando.
Agora, nós estamos ficando mais conscientes como espíritos. Nós, além de ter acesso a essa informação do que está acontecendo de forma rápida, nós também estamos aumentando a nossa consciência, percebendo situações que não nos incomodavam. Por exemplo, aí mesmo no Evangelho que fala sobre o duelo. Há 200 anos atrás, o sujeito tinha um problema com o outro, a sociedade aceitava que ele fosse à rua resolver, desde que fosse no código, né? Tinha um código do duelo, né? Você tinha um cara para olhar, o outro daquela coisa que a gente vê em filme, 10 passos, você só pode atirar na hora que contar os 10 passos. Tinha um código para se duelar. Alguém já deve ter visto em filme, né? Isso hoje é aceitável? Não é aceitável. Mas já foi. Eu sou do interior. Com 12 anos de idade, esse karma, cada ano eu fico assim pedindo a Deus que eu expurgue esse karma. Estou fazendo um trabalho espiritual forte. Mas eu já mandei um bocado de passarinho desta para melhor. Porque meu pai, com 10 anos de idade, me deu uma espingarda de ar comprimido. Sabe? Chumbinho. E eu andava no interior com a espingarda. Na rua. E as pessoas olhavam e não viam nada demais. Esse aqui que vos fala com uma espingarda. A pessoa, um moleque, um muqueca de osso danada com uma espingarda, acho que era maior que eu. E aí, ó, os pardais, ó. Eu praticava tiro-alvo do meu quintal. Pardal, assanhaço, meu Deus. Quantos mais anos eu vou precisar para queimar esse karma? Ah, meu Jesus. Aquele filme Os Pássaros, de Hitchcock, eu fico com acordo, né? Será que aquele pesadelo, os pássaros me comendo. Mas eu mandei um bocado de pardal, assanhaço. Teve um dia que eu estava na fazenda, matei um canário. Foi. Meu pai me deu uma bronca. Como é que você mata um pássaro que canta? Mas eu não vi, porque estava à sombra, eu pensei que era um assanhaço, cinza. Eu fiquei tão nervoso que eu dei um tiro no pé, só que eu estava de tênis. Foi mesmo. Mas isso era aceitável. Você já imaginou uma criança hoje, de 10 anos de idade? Eu não estou falando da idade média, não. Estou falando que eu com 10 anos. Não tenho tanto tempo assim, não, mas uns 30 anos. Vocês já imaginaram essa cena hoje? É aceitável? Vai o pai para a cadeia, vai. É uma confusão danada. Então essa sociedade está piorando? Você vai dizer, Ramiro, não, mas as leis... Não, tem um monte... Sim, mas existem as leis. Quando nem tinha lei. Hoje está mais fácil você ir preso, se você cortar uma árvore, do que matar uma pessoa. Desculpa. Infelizmente, ou felizmente, dependendo da forma que você quiser olhar. Você cortar uma árvore hoje, e seu vizinho lhe denunciar, e você for pego em flagrante cortando a árvore, você entra, vai para o camburão, crime ambiental. Crime ambiental. Estamos piorando? Nossa consciência, coisas que outrora eram aceitáveis, nós já não aceitamos. E isso nos incomoda. Então nós aumentamos o nosso padrão de exigência. É como alguém que entra num quarto com a luz escura. E o quarto está todo desarrumado e há uma penumbra naquele quarto. Se você entrar, você não vai notar tanto a bagunça, porque está na penumbra. Quando você acende a luz, aí você vê aquela bagunça. Aí você diz, que bagunça está esse quarto? Porque você acendeu a luz. Então, quando você acende a luz da sua consciência, você fica mais exigente. Então coisas começam a lhe incomodar. É como você começa a ser espírita. Aí você diz, tem muita gente que está naquele clube, o clube do... Não, eu não sou espírita não. Ainda não, porque eu ainda não estou preparado. Não tem? Não, espírita? Não. Evangélico? Eu não faço nem 10% que está no evangelho. Esquece que Kardec disse que o espírita se reconhece pelo esforço em domar as más inclinações. Está lá,
Reconhece o espírita pelo esforço em domar as más inclinações. É parte de uma frase dele. Então, se você já está se empenhando em se modificar, você estará o tempo todo se empenhando. Então, você está comprometido. E aí, eu vou ficar aqui na Terra quando ela evoluir? A gente pensou que o mundo ia se acabar em 2000, não foi? Não acabou. Já teve isso lá atrás, que o mundo ia se acabar, e que os cataclismas, os esotéricos, eles têm umas questões. Um dia desse eu estava vendo, parece que agora é 2019, alguém falando em 2019. Então fiquem atentos, aí, acho que tem um negócio de 2019. Essa coisa de que o planeta vai passar de estágio, assim, e aí vai ser expurgado os espíritos que não, mas sim em lotes. Vão ser 50 tsunamis, 30 terremotos, não sei quantos. Vai bater o cometa, e aí, quem não tiver no nível vibratório da Terra nova, que vai surgir daí, vai ter que ir fazer repetência em algum mundo inferior aí. Talvez um mundo aí que tem uns 2 dinossauros, né? E clima mais quente do que esse, parecendo assim um deserto do Atacama, o Saara, uma coisa assim, braba. Será que vai ser assim? Será que a Terra vai se modificar nessa velocidade? Na Gênese, Kardec trata dessa questão, onde ele coloca que o processo se dá de forma gradual, na medida que os espíritos vão realmente promovendo o progresso moral, como está acontecendo agora. É como eu falei. Muito embora a gente dê conta de muita coisa ruim que está acontecendo nesse planeta, nunca foi tão inaceitável. Tem 20 dias que 3,7 milhões de franceses foram à rua. No maior movimento desde a Segunda Guerra, que não se via tanto francês. Segunda Guerra, que morreu 50 milhões de pessoas no planeta. A Segunda Guerra levou a vida de 50 milhões de pessoas. E por 12 jornalistas que foram mortos, 3,7 milhões de franceses foram às ruas para dizer não àquela proposta que está por trás daquele ato. Porque muito mais do que a questão religiosa em si, o desejo daqueles que promoveram aquele ato é reformar a sociedade da maneira que eles acham que está certo. E sabe como é essa sociedade? Para vocês, mulheres, a coisa não vai ser nada boa. Não é? Você vai ficar lacrada da cabeça aos pés. Se passar um homem, você tem que baixar a cabeça. Não pode encarar, olhar nos olhos. Não pode. Você tem que olhar de lado. Ó. Você vai virar um autista, porque o autista ele não olha as pessoas nos olhos. Vai virar um autista literalmente. Que é assim que as mulheres vivem, aonde se consegue implantar o regime mais extremo, da visão mais extrema do islamismo. Que é uma visão apenas, não é. O islamismo não é aquilo. Aquilo é uma forma de ver. E nós espíritas temos que tomar cuidado, porque tem muito espírito extremista também. Não chega a esse ponto de querer matar, mas eu já vi uns aí que o negócio é sério. Não tem centro espírita aí que, se você falar certas coisas, você nunca mais é convidado a ir lá. Porque você é um impuro. Porque você é um impuro. Então, o radicalismo não é privilégio de determinada religião. Os cristãos já foram radicais, não foram? Saíram, promoveram. Quantas guerras já foram promovidas pelos cristãos? Que mobilizavam o quê? A população da Europa
para ir lá, por exemplo, tomar a Terra Santa. E quantos morreram nas cruzadas? Quantos morreram? Então, radicalismo está em todo lugar. Daí, não devemos esperar esse movimento brusco na Terra de renovação, a morada do planeta vai acontecer na medida que a consciência, é como uma frase que eu tenho ouvido muito ultimamente: sapo não pula por boniteza, pula por necessidade. Olha que coisa. Então, quando você não tem jeito, você tem que fazer. Então, essa questão climática está chegando a um ponto na Terra que os governantes, bom, agora tem que dar um jeito, porque senão não vai ter. A crise da água de São Paulo, agora vai ter que fazer algumas coisas, porque, entende? A necessidade move a mudança. Então, muitas questões no nosso planeta estão adquirindo urgência, porque é dado conta de que se não fizer algo, a gente vai ter que fazer. Daí, a visão de Jesus das moradas do Espírito, e que depois aqui no Espiritismo a gente vê explicado e ajuda a gente a entender esse processo reencarnatório, ou seja, o Espírito reencarna em diversas épocas, mas em diversos planetas. E os planetas são escolas de aprendizagem para o espírito. Então existem mundos mais evoluídos, mundos menos evoluídos. A Terra já foi um mundo extremamente primitivo há milhões de anos atrás. Hoje já é outro padrão. Há planetas extremamente primitivos, há planetas muito mais avançados do que a Terra. Na Revista Espírita, que é uma obra complementar à codificação, há algumas narrativas de alguns espíritos sobre vida, por exemplo, em Saturno. Mas você vai dizer, Saturno tem vida, Ramiro? O que eu saiba, não tem. Não tem na dimensão material, captada aqui pelos nossos sentidos, mas na dimensão espiritual é um mundo mais avançado. Lá habitam espíritos mais avançados, só que no mundo espiritual. Da mesma forma que aqui na Terra nós temos um mundo espiritual com, estima-se 20 bilhões de espíritos estão no mundo espiritual da Terra, contra 6, 7 de encarnados. Então a proporção é 3 para 1. 3 para 1. Para cada encarnado, 3 desencarnados. É gente para chuchu. Né? Então, 2 encarnados aqui, nós 3 aqui, já tem quantos aqui? 3 vezes 3, 9 aqui atrás. É gente do lado de lá doido para vir para cá, viu? Por isso, cuidado, carnaval vem aí, os jovens estão... Porque lá está a superpopulação da pior. Tem muita coisa para resolver aqui. Está só esperando a oportunidade. Então, o carnaval é uma festa. Cuidado, os jovens, por favor. Peguem leve. Tomem os cuidados necessários, porque tem muita gente querendo vir para cá. Por necessidade de promover aqui ajustes. A Terra é uma grande escola. O mundo físico da Terra é uma grande escola. Então, os espíritos reencarnam aqui dentro dessa necessidade. Então, meus amigos, é isso. Que bom que Jesus teve coragem de tocar nesse assunto desde lá. E que bom que a gente pode ter um olhar mais capaz, a capacidade de entender essas coisas e, através desse entendimento, dar um melhor sentido para a vida. Pensar que esse universo extraordinariamente grande,
infinitamente, absurdamente imenso. As possibilidades de vida estão aí. Traz um conforto para nós. Saber que esse universo que enfeita as nossas noites, as estrelas, não são apenas adereços para nos encantar. É toda a obra da criação se colocando em toda a sua pujança e beleza, mas dentro de um sentido de se transformar, o habitat para que os espíritos possam, no seu processo de evolução, aprender cada vez mais a ser felizes. Esse é o grande objetivo da nossa existência. Muita paz e até o próximo encontro.